Boa noite, o meu nome é Deise. Eu sou Marina. E nós somos do Tecendo Essência. Nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. Para auxiliar no despertar da essência feminina, hoje vamos falar de Hera. Hera é um arquétipo feminino, é uma deusa grega que representa esse arquétipo que todas nós mulheres expressamos. Temos ele em potencial. É claro que a gente sabe que existe a deusa pessoal, né? Aquela deusa que a mulher vai expressar mais fortemente, mas todas nós temos o potencial de expressar Hera. E para a gente conhecer esse potencial que a gente tem dentro da gente, nada melhor do que conhecer a deusa, conhecer um pouco da personalidade, né, da expressão desse arquétipo. Nós temos vídeos que falam mais a fundo sobre a deusa, né? Sobre exatamente sobre o mito e os detalhes. Lembrando aqui que o nosso foco é falar sobre o feminino sendo expressado por Hera. Qual é Pela mulher, né? Pela mulher, né? Mas qual é o nosso potencial Hera que todas nós temos? Quando a gente fala de Hera, gente, Hera ame ou odeie muitas vezes. Sabe, quando as pessoas que trabalham com o feminino, que às vezes estudam dentro de uma literatura que tem mais formal, até uma literatura de uma época, né? Quando a gente vai falar de deusas, tem muita mulher, né, que estuda e que fala, e quando chega, gente, mas como colocar Hera na minha vida, né? Porque, às vezes, pintam Hera de uma forma, assim, meio complicada. E a gente vai entender um pouquinho o porquê de tudo isso, tá? Hera, até na própria mitologia, ela era uma deusa assim meio controvérsia, né? Porque ela era colocada muitas vezes como uma mulher muito ciumenta, né? Não, e você dizer, para dizer bem a verdade, ela realmente é uma propriedade, né? Afinal, Zeus não era lá um marido muito fiel, muito fácil. Então, e ela é muito controladora e dominadora, né? Então, são características que tendem a ser, né? Quando a gente vai estudar mais a fundo a literatura de Hera, e principalmente os grandes estudiosos que falam um pouco do feminino e das deusas, trazem esse peso para Hera. Mas a gente gosta de ir um pouco mais a fundo em determinadas questões que vão além de só uma questão superficial e aprofundar um pouco mais. Então, vamos tirar um pouco, para quem conhece, tá? Isso eu estou falando principalmente para quem já ouviu alguma coisa e já conhece ela, eu estou falando assim, vamos limpar tudo e vamos começar aqui conhecendo essa rainha aí, pela primeira vez, se apresentando a essa potencialidade maravilhosa, porque aqui no Tecendo Essência a gente traz toda a força de Hera, como a parte da realeza da mulher, né? A parte em que ela se coloca como a rainha, e é uma postura maravilhosa. Acionar Hera, a mulher se propor a acionar Hera, é acionar a sua realeza feminina, realmente acionar a sua parte de poder, né? Vou pôr esse poder entre aspas, porque não é a relação de poder que a gente está acostumado. A gente fala quando tem poder, o amor vai embora. A gente sabe que feminino trabalha a base de amor, né? Então, é a nossa potencialidade de brilhar, a nossa realeza, a nossa maturidade emocional. Então, Hera traz tudo isso. Como a gente pode identificar isso dentro do mito para poder trazer essa linguagem para o feminino? A Hera, no mito, ela tem alguns pontos que são bem interessantes. O primeiro ponto que é interessante saber é já na criação dela. Ela foi criada para ser rainha. Ela foi criada na abundância. Ela foi gerada e depois ela foi levada para ser cuidada numa floresta, tipo num parque paradisíaco, um local, um oásis, né? Em que ela vivia e ela já foi realmente
focada para ser rainha. Então ela já nasce preparada, que ela sabe reconhecer o que? Seu valor. Olha que força isso, ela sabe qual é o seu valor. E ela tem uma visão próspera nesse sentido, de alto amor, porque respeita a sua realeza interior, tá? Ela já foi criada para isso no crescimento. Tanto é que quando o Zeus vem se engraçar com ela fala, aqui não, comigo só casando. Você acha que eu sou boba? Não, 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 não. E Zeus fala, ok, eu caso. E casa, eles têm uma lua de mel maravilhosa de 300 anos. Então, o que isso mostra? Mostra já o quanto ela sabe colocar os limites dela. O quanto ela já está preparada com essa maturidade. Ela tem essa força nela, tá? Então, quando a gente fala dessa realeza, dessa força de realeza, é aqui que traz, né, esse poder real. Era para a mulher. Algumas outras questões que a gente vai ver, existem muito desse conflito Hera e Zeus que acontece, né? A gente não pode falar que isso não acontece. A gente traz muito, quando a gente lê os mitos e a gente entende toda essa passagem de Hera e dessa questão da realeza, e principalmente a gente entende o quanto é conflitante dentro da nossa sociedade, toda essa evolução que a gente tem de cultura, tá? E isso eu tô falando desde lá das dominações dos primeiros povos, dessa cultura de guerra, da questão de como a mulher foi tratada historicamente, como a energia feminina e a energia masculina tem realmente, culturalmente, pesos diferentes, valores diferentes. Então você entende essa grande desarmonia que existe no convívio Zeus e Hera, tá? Porque o que mostra isso? Mostra que nós ainda, como humanidade, como pessoas vivendo nesse todo, nós não temos ainda maturidade para entrar nesse relacionamento harmônico. Mas qual é a proposta de Hera? A proposta central, que faz com que está na mulher, essa proposta mora em nós, tá? E a proposta que o feminino vem trazer para a humanidade, que é o que Hera vem mostrar para a humanidade. O casamento sagrado. É o saber conviver, é o saber integrar as duas energias, feminina e masculina, o convívio, a harmonia do casal, para que haja uma evolução, tá? Para que os dois possam evoluir. Então, quem vai ensinar a energia do masculino a trabalhar esse equilíbrio, a se conectar amorosamente, a ter o compromisso da relação, é Hera, porque Hera tem a maturidade da rainha para conseguir trabalhar isso, tá? Quando a mulher ela atinge Hera, quando a mulher ela se abre para a energia Hera, ela já está madura, ela já passou por muitas outras fases de deusas para o seu autoconhecimento. Porque para ela chegar a ser rainha, é aquela coisa, toda rainha ela precisou antes ser princesa, tá? Então, nas suas fases princesas é que a mulher vai se lapidando. Então, aí a gente tem o aprendizado, né, de outras deusas. Quando chega a Hera, o ideal, né, quando a gente vai trabalhar a Hera na mulher, né, no lado feminino, é que ela já conheça as suas outras faces para poder expressar melhor essa realeza, porque ela conhece a ela mesma e ela conhece o outro, ela já conhece o feminino e o masculino. Então ela tem condições de expressar no mundo esse casamento sagrado, né? Ela quer essa harmonia e ela quer trazer isso para o mundo. Como ela busca a evolução, né? Ela busca a evolução, porque se você for entender o que vem o papel de uma rainha, vamos entender o
esse é o arquétipo da rainha em si. A rainha, ela é esposa do rei, né? E juntos, com rei e rainha, eles formam o equilíbrio da corte. Até no próprio jogo de xadrez, se a gente for entender, né, para limpar, você tem as duas peças mais poderosas do tabuleiro, é o rei e a rainha, né? A rainha faz toda ali, quem anda ali no jogo de xadrez, quem faz as jogadas, quem leva a coisa para frente. A rainha, não é à toa. O jogo de xadrez, gente, olha, ele foi criado na época realmente para entender toda a estrutura de como funcionava ali uma sociedade ali, né? Então a rainha era que dava a tônica, ela dá a tônica de toda, ela dá a maestria de todo o jogo ali, né? Por quê? Porque ela tem uma visão, ela sabe, ela quer levar aquilo para algo mais. Porque o feminino lembra de Atena, da visão, da sabedoria? O saber é o feminino. Saber é feminino. Então a rainha, ela dá essa visão além para o relacionamento aqui. Porque a gente tem Atena, casamento, né? a gente tem Atena como a virgem. Ela é deusa vulnerável, quer dizer, ela está em conexão com o outro. Então, dentro de um relacionamento onde era reina, ela é que dá a visão do além. O rei é a ação, né? Porque ele está na energia masculina. E os dois em equilíbrio fazem a evolução do que do todo, né? Eles querem levar o reino para o melhor. Então, quando até a gente pensa em rainhas, né? Muitas vezes, quantas vezes as rainhas, historicamente, a gente vai ler as biografias, tem que abdicar de alguma coisa, até da sua vida pessoal, tem que aprender a se portar novamente, tem que ter toda uma condição. Por quê? Porque ela não representa apenas ela, a rainha representa todo um grupo. A rainha da Inglaterra, ela representa a Inglaterra, ela não é a rainha, ela não é só a Dona Elizabeth, entendeu? Ela é a Inglaterra, então ela traz essa força, e a Hera é isso. A Hera representa na mulher a união sagrada entre o feminino e o masculino. E quando eu estou nesse quadradinho, né? Quando eu estou nesse momento, quando eu trabalho nessa minha energia, eu vou falar o quê? Vou falar sobre o meu relacionamento, vou falar sobre a possibilidade de construir na minha vida um espaço onde eu posso compartilhar com o outro o meu melhor. Compartilhando com o outro, nós vamos gerar um nós, e esse nós vai nos levar para essa evolução, que é o casamento sagrado. Por quê? Porque eu, dentro do meu feminino, como era, vou ensinar a energia do masculino coisas que ele não conhece. Eu vou mostrar para ele um lado de sensibilidade, um lado de uma beleza, uma linguagem totalmente nova. E ele também vai me ensinar. Eu vou estar aberta para esse ensinamento. Eu vou aprender outra linguagem com ele. E junto nós vamos criar, né, uma linguagem única entre eu e ele. As duas energias, entre o feminino e o masculino. E vamos ter uma dança que equilibra esse universo. E dentro disso, porque quando a gente trabalha a energia universal e a gente entende que feminino e masculino são energias que juntas geram algo mais, vai gerar uma evolução nossa. Então, a Hera, para a mulher, é a possibilidade de uma ligação com o outro. E de uma ligação forte, porque o que ela traz? Ela se responsabiliza, ela traz o compromisso. Ela sabe que quando eu me ligo, né, nesse nosso lado, sabe, quando eu me ligo ao outro, eu me ligo ao todo do outro, o bom e o ruim. E eu tendo que decodificar tudo isso para melhorar, porque a gente vai sempre buscar a evolução. Então eu vou entregar ali o meu melhor, eu vou estar aberta para o meu melhor. Nós vamos ter uma linguagem única
de troca, de compartilhar, porque eu me abro e ali há a conexão de amor e a evolução. Olha que coisa mais linda isso, gente. E esse é o nosso espaço Era. É o reino, né, de Hera, onde Hera é a rainha, né, que faz a conexão com o masculino, o rei. Na nossa vida é o casamento, a união, né, é o matrimônio. Por isso Hera também é conhecida como a deusa do matrimônio, né? Tem um comentário da Ilza: tenho me dado conta que preciso fazer as pazes com a minha Hera. Vivi 2 casamentos e não permiti que minha Hera fizesse seu trabalho. Sim, isso acontece quando a mulher não olha para o seu lado Era, né? Principalmente no casamento, nos relacionamentos, tem 2 pontos que acontecem. Ou não chega a casar, né? Porque você pode ativar outras vezes, pode ser até Afrodite e tudo mais, que você tem um relacionamento, mas não tem um comprometimento, né? Então, fica um eterno namoro, uma coisa meio indefinida, ou então nem chega a isso, já se separa logo de vez, fica só uma parte momentânea. Ou o casamento, ele não sobrevive. Por quê? Porque a Era tem essa maturidade da relação com o outro. E não é uma coisa simples isso. Principalmente para nós mulheres que não estamos acostumadas a ativar o nosso feminino. Lembra que eu falei? Para a gente ativar essa partezinha Era, que é a Era madura, que entende. Porque assim, uma mulher Era que já nasce Era, ela tem algumas coisas que podem desequilibrar um pouco ela. Porque o compromisso, ele é muito bom desde que exista um autoconhecimento muito bom. Saiba se entender. Às vezes a ânsia de uma mulher Era querer muito rápido o compromisso, pode, sem a maturidade necessária para se tornar rainha, ela ainda, entre aspas, princesa, mas ainda não conseguindo se tornar rainha, o que pode acontecer? As escolhas serem equivocadas, e isso pesa muito para Era, tá? Eu não vou chegar a falar muito aprofundado nisso, porque a gente tem os vídeos que falam bem a fundo sobre essa questão, tá? Eu vou focar principalmente nos benefícios de se ativar Era pra gente, tá? Então, o que acontece? A mulher, quando ela já está madura e pronta para ativar essa Era e traz ela para o casamento, ela consegue fazer com que a união e o compromisso entre nesse equilíbrio, mesmo de altos e baixos, tá? E ela entende o seu papel na relação. Nós estamos numa dor muito grande de Era dentro da nossa sociedade, principalmente nesse momento atual de 2 décadas, na verdade, um século para cá, vamos dizer assim, século 20 para frente, a gente teve muitas questões aí relacionadas com Era, e ela foi colocada muito mal vista, tá? E internamente, por causa de toda essa questão cultural, ainda se traz resquícios de Era ser mal vista, tá? Da mulher que expressa Era, ou de você querer um relacionamento, ou a própria dinâmica do relacionamento para o feminino ser como algo de menos-valia, e aí você não conseguir levar esse casamento mesmo, esse compromisso. Por quê? Porque você não, no fundo, tudo que representa Era para o nosso inconsciente ali coletivo, dentro dessa parte cultural, ou até o externo que nos mostra, é ruim. E aí você não faz, você não atinge isso, você não ativa essa parte do feminino e você briga com a sua própria energia. E aí você não tem como criar um laço, porque se você não ativa Era, como você vai criar esse laço de união? Então, 2 coisas ficam. Ou fica um casamento muito em desequilíbrio, e você não consegue fazer essa transmutação para o casamento sagrado mesmo, tá?
Ou, assim, também tem uma terceira, ou você tá em outra polaridade energética, você tá vivendo uma polaridade masculina, aí você acha um parceiro com uma polaridade feminina, os dois estão em desequilíbrio, e aí a história é outra, de repente ele tem uma boa, entre aspas, era, né? Porque ele também tá no desequilíbrio, e aí a coisa meio que acontece de forma meio invertida ali, tá? Ou então você realmente passa de relacionamento a relacionamento, de casamento, quando chega a casar, e parece que a coisa não flui, porque parece que tem uma barreira, alguma coisa ali quebra e você não sabe o que é a formação dessa força era. O que acontece? Por que era tá assim tão complicada, né, assim, de ser entendida? Era, ela, ela requer, né, uma maturidade de entender o outro, e a era, ela requer que a mulher esteja muito plena da tua energia feminina. A confiança em si mesmo e a confiança na união no casal, né? Sim, porque o casal, o casamento, ele é uma dança harmônica, como a gente comentou. E para ver essa dança harmônica, a mulher tem que saber os seus passos. Porque numa dança, aliás, quem faz dança de salão, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque quando você faz a dança de salão ou dança dois, você entende que para ver uma bonita dança, uma harmonia, você tem que deixar o cavaleiro conduzir, você também não é que você é só conduzida na dança, é uma meia condução, o cavaleiro te conduz e você entende o corpo dele e vai no mesmo ritmo, só que você também dá um fechamento, porque ele conduz, ele abre o passo e você que faz o fechamento e a beleza do passo. E ali, quando vocês dois estão numa harmonia, um sabendo o momento certo de atuar com o outro, fazendo o início, ele dá aquele início e a mulher faz o fechamento da dança, faz a beleza ali do fechamento, do passo. A dança fica linda. Agora, quando tá sem ritmo, um não sabe o momento do outro, um pega o momento do outro e aí acaba... Gente, fica uma coisa tão horrorosa. Você fala, o que tá, eles estão dançando, estão brigando, estão fazendo o quê? Não fica harmonioso, né? Não fica gostoso, não fica fluido. Então, o casamento com Hera, esse casamento sagrado, é essa busca dessa harmonia. Mas para Hera conseguir dar esses, entre aspas, passos, né? Dessa linda dança, ela precisa saber muito bem quais são os passos do feminino dela. Por isso que quando a gente fala que a mulher ativa Hera, numa maturidade, ela já é rainha. Ela conhece muito das suas faces do feminino. E ali ela leva essa expressão ao seu apogeu, ao máximo da sua maturidade. Então, o que acontece? Ela começa a entender que não adianta ela querer sempre dar o ritmo e começar o primeiro passo. Ela sabe que ela não vai conseguir nada com isso. Mas quando ela quando ela vai ali do lado, ele deixa ser conduzida e dá aquele arremate final, é ali que ela consegue, entendeu? Quando ela sabe que, igual eu falo assim, no jogo de xadrez, ela é quem monta a jogada. Mas ela protege ali, porque ela sabe que se o rei cai tudo. Não adianta ela fazer jogadas maravilhosas que se o rei foi destruído, o checkmate, acabou o jogo, né? Então, ela entra em harmonia com o que ela faz. Então, quando a gente entende que a Hera, ela é uma das coisas que mais, vamos assim, dá medo para a mulher atual, quando fala de Hera, são dois momentos, manipulação e submissão. Essa palavra arrepia qualquer mulher. Fala assim, como assim submissão? Submissão a um homem, ele deixar ele mandar em você. Calma, gente, ninguém vai mandar em ninguém aqui, entendeu? Não é isso. Mas quando a gente trabalha em harmonia, existe a palavra submissão, ela está muito mal usada. Então, não é a submissão que eu vou falar em si,
mas existe um permitir-se olhar o outro e entender a linguagem que eu vou usar com o outro e ao mesmo tempo entrar nessa harmonia. Não adianta eu querer ir, não mostrar o feminino, porque o que é um feminino? O feminino é o deixar fluir, o feminino é amor, é acolhimento, é trabalhar todas aquelas deusas que nós trouxemos, né? É trabalhar Deméter no momento certo, é trabalhar Ártemis no momento certo, é trabalhar a Héstia no momento certo, é trabalhar a Perséfone no momento certo, é trazer essa harmonia. Então a Hera sabe o momento em que cada uma dessas deusas pode atuar. Ela é a rainha. Ela é a rainha. Então ela sabe permitir. Por quê? Porque ela está olhando ali. Ela está olhando mais além. Ela está olhando para o casamento. Então esse, entre aspas, é essa submissão, entre aspas. Por quê? Não é uma submissão de, eu vou baixar a cabeça, ele vai levar e eu tô indo atrás e não tô pensando. Não é não pensar. Pelo contrário, é pensar pelos dois. Ela pensa pelos dois, por ela e por ele. É a mulher que olha para o casamento e vê o casamento lá na frente e né, dá a ideia para o marido e faz com que o marido haja na direção correta. Que ela quer. Né? Porque o marido em si, ele não tem essa visão da relação. O relacionamento, ele funciona como a batida do coração, na energia feminina e masculina, tá? O coração, para poder bombear e para ser perfeito, ele tem uma contração e uma dilatação, é assim, né? A batida do coração, sempre contrai e dilata. O universo, toda a energia, ela é assim. Nossa energia de elétrons e prótons e tudo isso é assim, é tudo assim. Isso, gente, é a energia feminina e masculina juntas, que faz tudo ser criado. O feminino é o quê? Acolhimento, união, grupo, força. O masculino é o quê? Ação, expansão, externo, fora, união. Se ficar só assim, não tem movimento. Se ficar só assim, não tem forma dispersa, entendeu? Um relacionamento, ele precisa saber fazer esse movimento do coração, que é entender o momento em que ela age, que vai acolher, que vai, sabe, fazer aquela coisa gostosa. É o momento que o homem tá dirigindo, ela põe a mão na cabeça, ela pergunta, ele deixa, ele fala, precisa ouvir, ouve. Não precisa dar opinião, só ouve. É aquele acolhimento, aquela coisa gostosa, porque ela sabe que precisa dessa união. E tem horas que fica muito assim, não dá, então ele automaticamente abre. Quando ela abre, ela permite. Olha, gente. Ela permite abrir, entendeu? E aí ao abrir ali, que ela sabe que é ele que se expandir, porque é uma força masculina, ela deixa e vai na dela. Detalhe, gente, esse expandir, eu não tô falando do arquétipo era Zeus, que ele saía com outras mulheres, com outras deusas e tudo mais, não é isso, porque quando há isso, há uma confiança nos dois, tá? Falando de um relacionamento equilibrado, onde o masculino está forte e o feminino está forte. Os dois já têm maturidade de construir uma relação, tá? Porque como a Hera precisa ser rainha para conseguir uma relação, um homem, ele precisa ser rei para conseguir ter uma boa relação. Não adianta ele ainda ser príncipe, não adianta ele não ter evoluído ali, ele tem que saber. Entre aspas, é só para vocês saberem essa questão de relacionamento, a gente tem Eros e Psique e donzelas sem mãos. E lá a gente faz até um paralelo com o masculino, né? Que tem o rei ali, que também tem que passa por um monte de batalha antes de conseguir ficar lá com a princesa. Tá, aliás, os contos de fadas falam muito bem isso, né? A maturidade do masculino e a maturidade do feminino tem que vir em harmonia para conseguir a união. A união é quando elas viram rainhas mesmo, né? Onde fala muito isso. Uma coisa é o arquétipo puro, né? O arquétipo puro de Hera, quando ele vem, pode vir sim com essa questão da traição. Por isso que a gente fala da importância da mulher trazer as outras deusas, se harmonizar com as outras deusas, como a Marina comentou antes. Sim. E tem uma novidade, nesta quarta-feira,
quarta-feira a gente vai falar sobre como a mulher harmoniza as 7 deusas. Então, se você quer saber como fazer essa harmonização das 7 deusas que a gente vem falando desde a segunda-feira da semana passada, assiste a live de quarta-feira, que ela vai ser muito super especial. Vai ser muito especial. Gente, acho que a gente nunca fez nada assim, aberto em live, tá? E vai ser bem interessante, que vai ser bem prático. E tem um comentário da Ilza. Ela disse que sim, que ela sente que Afrodite fez a conquista e que Deméter, junto com Ártemis, assumiu o espaço de Hera no casamento. Realmente, no casamento, né, principalmente no relacionamento a dois, quem deveria estar presente, Afrodite é bem-vinda num casamento. Sim. Também, né, ela auxilia Hera, mas Hera precisa estar presente quando já existe o casamento, né, e Deméter, a posição dela é como mãe, é com os filhos. Deméter, quando ela entra no relacionamento amoroso, e a mulher quando a mulher torna-se mãe do próprio marido, ou seja, infantiliza esse marido, né? E aí, qual é o homem que vai querer ter um relacionamento amoroso com a mãe? Não tem atração, né? Percebe? Então, por isso que não dá certo. Deméter tem características femininas que fazem com que a mulher seja acolhedora, doce. Um homem com certeza vai admirar uma mulher Deméter como mãe dos seus filhos, mas para o relacionamento ele vai querer uma Afrodite e uma Hera, né? Hera dentro do casamento que vai fazer o casamento evoluir. Eu acho que agora me veio uma figura, de um exemplo que eu acho que vai dar para entender muito bem essa energia Hera na mulher que trabalha com o casamento e relacionamento. Gente, Hera fala de casamento, tá? Fala de relacionamento amoroso. A mulher precisa estar madura e estar numa relação madura para ter Hera, senão a Hera fica realmente fechada na mulher, tá? Ela é a rainha porque ela faz um casamento sagrado. E para a gente entender essa energia de Hera, é como se ela fosse dentro de uma orquestra. A Hera, ela é o regente da orquestra dentro de um casamento, tá? A sinfonia que ela vai tocar é a sinfonia do casamento. Ela é a sinfonia do casamento. Então ela vai pegar e falar assim, bem, eu conheço a sinfonia inteira do casamento. A Hera madura, ela sabe a sinfonia. Então ela vai reger todos os instrumentos. E os instrumentos, entre aspas, para fazer essa sinfonia funcionar em equilíbrio, é todo o seu feminino, é toda a linguagem do seu feminino. Então ela vai saber o momento em que a Afrodite tem que vir, ela vai saber o momento em que a Deméter tem que vir, sim, ela sabe o momento em que a Atena tem que vir também, ela sabe todos os momentos. Para quê? Para a sinfonia do casamento ser perfeita, entendeu? Então, dentro disso, a Hera, ela é a rainha, então ela tem uma visão do feminino muito clara. Ela é a maturidade feminina, né? Ela já passou pela infância, ela já realmente traz essa força e agora ela está pronta para se unir com o masculino, né? Se a mulher não tem essa maturidade dentro do seu feminino, como é que ela vai olhar pro feminino dela? Se ela não sabe ser mulher, se ela não sabe expressar esse feminino no mundo, como é que ela vai querer ter a parcela de feminino dentro de um relacionamento? Como é que ela vai atrair ali o relacionamento? Como é que vai vibrar esse relacionamento? Então a Hera, ela faz a sinfonia do relacionamento ser maravilhosa, a música anda muito bem. Ela traz essa harmonia musical, pensando, né? Essa harmonia para o relacionamento amoroso. E ali, por isso que o relacionamento passa fase, tem as suas fases boas, tem as suas fases que não são tão boas, porque não é tudo assim, gente, é assim. E ela quer levar para a evolução.
Porque relacionamento não é namoro, não é aquela coisa gostosa, não é aquela coisa momento. Namoro a gente fala amanhã, é outra coisa. Namoro é Afrodite. Relacionamento é muito mais que namoro, né? Tem seus altos e seus baixos. Então, Lembra do reino? É. Né? É a mesma coisa. Um rei e uma rainha tem um reino, tem um povo ali que tem que ser olhado, né? No casamento é a mesma coisa, né? Você tem a união com o homem e tem o casamento. E para onde essa união vai? Né? Sim. E a era, agindo na mulher, ela começa desde antes da união. A mulher, quando ela começa a ativar a era dela de uma forma de equilíbrio, primeiro ela já está muito ciente da energia feminina dela, precisa iniciar com o seu autoconhecimento. E aí até a parceria muito boa dela com a Afrodite e a própria Atena, para entender essa sabedoria interior dela, né? Entender muito a tua energia, porque ela vai fazer as perguntas certas, porque ela vai querer uma união. Mas como ela fala lá com Zeus, não é qualquer um, não. Quero uma união certa, porque a hora que eu subir nesse palco para reger essa orquestra, a música vai estar linda. Nós vamos fazer uma sinfonia linda, só que eu preciso que o parceiro acompanhe essa sinfonia. Então, a primeira coisa da maturidade da mulher era ela se permitir fazer as perguntas certas, ela entender quem vai ser o parceiro dela, sabe que combina com a energia dela? Então, olha só, se ela não conhecer a energia feminina dela, não entender a energia dela, como é que ela vai se unir? Como é que vai dar liga essa união? Né? Então, primeira coisa, por isso que a gente fala, a mulher começa entendendo a sua energia. E dali vem a união. E quando começa a união, aí sim ela entra no palco e vai fazer acontecer, né? Do feminino, tá? Sendo que nós trazemos aí de uma atitude cultural, de toda uma linguagem ali, onde nos ensinaram que o nosso feminino, a nossa energia feminina e tudo que ela representa tem menos valia. Como você vai conseguir chegar nessa maturidade para conseguir reger toda essa orquestra se a orquestra está capenga? Se está faltando o grupo dos violinos, se a parte de sopros está faltando metade da composição. Então, a era não tem muito trabalho o que lidar, entendeu? Vamos pensar na questão desse. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de uma determinada energia ali e você não vai saber lidar com aquilo direito. O que você vai pegar? De repente você quer pôr sopros, mas não tem um instrumento de sopro. Então você vai pegar e vai, cordas, vai para os sopros um pouquinho, porque eu preciso que você, de alguma coisa ali. Só que a cordas no sopro não dá muito certo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, gente, quando a gente fala isso, é quando a gente fala quando uma deusa entra no lugar da outra e acaba dando toda aquela confusão, fica naquela desarmonia e você acaba não conseguindo lidar direito com o outro, porque você acaba não lidando nem com você mesmo direito, nem conhecendo a sua energia direito. Então, uma das dificuldades da mulher ativar a era, e muitas mulheres terem essa dificuldade mesmo, é pela falta de estrutura emocional de lidar com o seu feminino, com o seu próprio feminino. Porque a gente vê dentro do nosso trabalho que existem 3 grandes desafios quando a gente trabalha com o emocional e com o feminino. Ou a mulher, ela ainda não cresceu, ela está na fase criança emocionalmente. Então, como é que ela vai ativar essa era sendo ainda criança emocionalmente? Ela não tem a linguagem necessária. E, gente, isso não é cronológico, tá? Isso é emocional, é psicológico e até energético também. Então, é tudo isso que a gente trabalha ali para limpar esse feminino. Se você não saiu da sua, entre aspas, Coré, você ainda está começando a andar na fase da princesa, não tem ainda como você entrar no trono, ser a rainha, né? Você precisa trabalhar essa parte. Outra questão também é quando a mulher, ela tá no desequilíbrio, que foi que eu falei das deusas. Você até entende um pouco do seu feminino, só que aí você coloca uma no lado, outra no outro, e uma tá muito forte, outra tá no outro lado, você desequilibra ali,
E aí você não, a harmonia não sai certa. Aí quando você foi ver, era pra você falar uma coisa, você falou outra, você entrou uma, aí fica aquela coisa, o que que acontece quando acontece isso? A mulher fica no desequilíbrio sensibilizada, muito. Então, sabe quando fica aquele estereótipo negativo da mulher? Que fala da mulher com aquela sensibilidade extrema, com aquela coisa do sentimentalismo, que é aquele estereótipo do feminino. A gente até tem uma história para contar, espero que dá tempo, gente, mas é que eu vou contar. Comentário. Tem comentário também, então é sobre esse sentimentalismo, né? Eu uma outra vez estava saindo com uma pessoa, né? Tava conversando e a gente tava conversando, eu tava falando sobre o meu trabalho, falei que eu trabalho com feminino. Aí ele falou: você é feminista? Eu falei: não, eu trabalho com mulheres e eu trabalho ativando a feminilidade feminina, né? Trabalhando com da mulher. E ele virou para mim e perguntou: então você fica aquela coisa das mulheres que tem medo de tudo, que fica, sabe? Que fica dependente, fica toda cheia de mimimi, sabe? Eu falei: não. E ele não entendia, porque ele achava que tinha que ser, ou você era a luta do feminista, né, que ele esperava que eu fosse. Não é isso que eu trabalho com a parte de sentimentos e tudo. Aí, nem nesse momento passou, acho que era um lugar livre, né, aberto, então tinha passou um esquilinho, um negócio assim no chão, e eu olhei e falei: o que é isso? E eu até achei que poderia ser um rato, alguma coisa, né, que a gente olha. Eu falei: o que é isso, né? E eu olhei, isso estava longe. Ele falou assim: olha, você nem gritou, você nem falou nada. Eu assim, não me assustou para poder gritar, eu só quis saber o que era. Eu tenho que ficar gritando e ser uma louca descompensada para trabalhar com feminino? Eu fiquei pensando assim. Porque é isso que acontece. Às vezes a mulher, quando você fala disso, quando a mulher está no desequilíbrio, às vezes ela traz esse estereótipo. E não é isso, você ser feminina, nem ser na sua feminilidade. Que é aquele estereótipo da fragilidade, só que não no momento saudável. A gente sabe que existe sim uma fragilidade feminina, mas ela dentro de um contexto saudável, né? E o terceiro estereótipo que acontece, que também sem isso não consegue lidar e não consegue ter relacionamento nenhum, é quando a mulher está no seu outro lado, ela nega o teu feminino, ela abre espaço para a energia masculina e ela está totalmente masculinizada, não no sentido sexual, gente, eu não estou falando de sexualidade para isso, estou falando de comportamento. Aquela mulher que ela está tomada por uma energia de briga. Toda a energia yang, ela está literalmente na energia yang. Então ela está crítica demais, amarga. Ela parece, às vezes, até um homem, na verdade, né? Ela não parece uma mulher. Não estou falando na questão de sexualidade, estou falando de um desequilíbrio emocional. Mulher assim, totalmente, mas ela está desequilibrada dentro do emocional. Fica assim dando chilique de gritar, de brigar, de blá, e fazendo dando ordens e não, em vez de harmonizar, criando guerra. E a guerra não é feminina. Ele fala, a luta, a guerra, ela não é do feminino. A luta o feminino traz o quê? Amor, acolhimento, né? Lembra da batida do coração. A gente tem que entender qual que é o nosso compasso, certo? Então, quando toda essa energia aqui desequilibrada do feminino, você não tem, não tem matéria-prima para fazer com que haja a harmonia de um relacionamento. Por isso que é muito importante, gente, a gente estudar o feminino, a gente mergulhar no feminino, a gente entender a nossa feminilidade para poder haver um relacionamento saudável. Porque se você não entende o seu feminino, você não tem como ter a base de um casamento saudável, que a Era traz. Como nós, só para finalizar aqui, a gente já vai falar das perguntas, tá? Como nossa sociedade tem dificuldade até de decodificar a energia feminina, de trabalhar esse feminino por esses séculos de preconceito, de muita força social, né, de que vem, às vezes a Era é muito mal compreendida, porque o que acontece? Às vezes ela tem que lidar
com as ferramentas que ela tem na mão. E aí não são as melhores ferramentas, e às vezes usa a harmonia do casal, acaba desacomplicando, e aí em vez de você tentar entender por que tá o desequilíbrio, é mais fácil falar assim, relacionamento não vale a pena, entendeu? Não, casamento não é assim, não deve se casar, não deve ter união, vamos cada um para um lado. Por quê? Porque falta ali outras questões que precisam ser olhadas, tá? Claro, gente, eu tô falando quando o casamento é um casamento saudável. Se o casamento não é saudável, tem estruturas até antes que tem que ser olhadas, tá? Até a escolha ali já parte de uma escolha equivocada por uma falta de uma linguagem energética. Era isso que eu queria falar nesse momento. Você quer, vamos falar das perguntas? Vou ter que voltar, porque Só um as pouquinho. perguntas subiram. Vamos ver as perguntas, que aí já vai ajudando até a ir mais fundo no assunto. A Ilse. Era também ativada num casamento onde o casal mora em casas separadas? E eu não consigo ver. Porque assim, a mulher, quando ela tem era ativada, ela vai fazer de tudo pelo casamento, né? E esse de tudo pelo casamento é apoio ao marido. Como uma mulher vai apoiar o marido estando longe dele? Eu consigo ver assim, por um pequeno período de tempo, se essa separação for importante, tipo o marido tiver que fazer um trabalho de 3 meses no outro país, alguma coisa assim, ela não puder realmente acompanhá-lo, mas eu acredito que se fosse uma mulher ela faria de tudo para acompanhar o marido. Mas se for importante para o marido, por exemplo, essa vivência separada, né, por um tempo, a mulher pode se sacrificar, sim, fazendo isso. Agora, iniciar um relacionamento, um casamento em casas separadas, não está presente, não. Aí é a Afrodite que tá levando, porque vira um namoro, um eterno namoro. Não pode ser Afrodite, pode ser Ártemis. A Ártemis também tem relacionamentos assim, porque lembra, a Ártemis, as deusas virgens normalmente, né? Quando elas estão muito ativadas, elas não gostam dessa união. Ela é muito mais ela, e ela olha mais internamente para ela e não tanto para o outro, né? Nesse sentido. Sim. E tem a Mila que fez 3 perguntas, eu vou ler as 3. Uma mulher pode... Subiu demais, ficou transparente. Uma mulher pode subestimar outras áreas da vida, como o trabalho, por ela focar muito no casamento? Uma mulher no caso? Pode também uma mulher passar pela vida sem ativar a? Então são 2 perguntas, né? Se ela pode negligenciar o trabalho em função do casamento, ou se uma mulher pode também não ativar a vida toda. Olha, vai ser polêmico o que eu vou falar aqui. Entre relacionamento na energia feminina, entre trabalho e relacionamento, quando você estuda a fundo a energia feminina, o que ativa, o que faz o coração da mulher cantar é a energia do relacionamento. Trabalho é importante, é o que a gente veio fazer no mundo, tá? Eu não tô dizendo que a mulher não deve trabalhar, não tem que trabalhar assim, mas quando a gente está na energia do trabalho, a gente está ativando uma energia mais yang. Dentro da energia feminina existe ativação da energia masculina, tá? Também. E só que quando a gente está na energia do trabalho, a gente está com uma energia externa para o mundo, tá? E a gente precisa disso, precisa equilibrar essa energia de trabalho, sim. A gente precisa trazer muito Atena com isso, a nossa realização profissional. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas existem formas de você se realizar externamente que não precisa ser um trabalho de carreira profissional. Muitas eras, quando trabalham no casamento, fazem trabalhos de projetos sociais, fazem trabalhos na comunidade, em que elas colocam a sua energia também no mundo, sem ser um trabalho de ganhar dinheiro para fim de subsistência, tá? Aí é como ela vai colocar essa energia para o mundo. Mas a hora da satisfação da energia feminina é aquele momento que você lembra o quanto é gostoso o abraço de alguém que te ama. É aquele momento que você lembra que é mais gostoso você acordar
nos braços de alguém que você ama, depois de ter, tipo, tido um jantar gostoso, ou de assistido, sei lá, o Netflix, passado a noite gostosa, e acordar ao lado dele, dessa pessoa que te ama, ou uma promoção no trabalho que você vai, tipo, que você tem a promoção no trabalho, ok, legal, é muito bom, mas o coração, sabe? Preencheu assim, você traz uma realização, mas esse lado da conexão, a energia, até os hormônios da mulher muda. Enche, às vezes a promoção você gosta, você comemora, você lembra naquele dia, depois você volta a trabalhar normal. Um encontro gostoso, quando você tem aquela coisa gostosa, quando você passa um final de semana maravilhoso, quando você tá bem com seu marido, né? Que você passa aquela coisa, faz aquela viagem junto com você volta, você não esquece aquilo por um mês, você não esquece aquilo por resto da vida, sabe? Quantas vezes uma noite de amor gostosa você vai lembrar? Então, é entender isso da mulher. Não é que uma coisa substitui a outra. Elas estão em conexões diferentes e você pode lidar isso de forma diferente. Agora, quando a gente ativa o feminino, a conexão com o outro é importante. Por isso que não dá para falar assim, a mulher pode viver só para o trabalho, para o externo, e não ter relacionamento. A hora que você não tem relacionamento nenhum, você está secando a energia feminina. Porque a energia feminina pulsa no amor e na conexão com o outro, tá? É importante isso para a mulher. Por quê? Porque essa é a essência do feminino. Lembra que eu falei que a essência do feminino, pensa no coração, é a união. O homem, até pela testosterona dele, por toda a estrutura biofísica dele, ele tem a questão da guerra, né? A Marte que comanda ali. Então, a energia dele é subsistência, é ação. Ele se sente pleno quando ele consegue estar ali dando suporte para essa estrutura, entendeu? E não precisa, gente, eu não tô falando que ele tem que ele tem que subsistir, que tem que ser assim, que a mulher não pode trabalhar, que ele tem que fazer, tem que suprir a mulher, não é isso. Mas ele tem que entender que ele tá dando suporte. Por quê? Porque essa é a força do masculino, que ele tá ali dando aquela base, aquele chão. E o que você faz? Você vai dar o quê? A água, o carinho, a fluidez. E ali você entra. Então, respondendo a pergunta do trabalho ou da mulher, se ela pode negligenciar o trabalho, dependendo do casamento, principalmente a mulher, se esse relacionamento é muito importante para ela pode sim reestruturar o trabalho dela para esse relacionamento dar certo, tá? Caso não dê, caso ela precise escolher, talvez ela vá ser uma mulher bem equilibrada dentro do seu feminino, tá, gente? O que ela vai fazer? Se ela escolhe aquele homem, se ela vê que aquele homem faz cantar o coração dela, não é qualquer um, eu encontro outro, não vai encontrar outro, quando é aquele que é escolhido, gente, quando há realmente uma conexão de alma ali, esse casamento sagrado. Quando há esse relacionamento, vai ter um acordo dos dois, máximo um acordo, igual a Dê falou. Às vezes precisa fazer uma viagem para o exterior e ficar um tempo fora, os relacionamentos vão existir e ela vai equilibrar isso. Ela vai tentar equilibrar ao máximo, tá? A mulher, ela tende a equilibrar isso dentro do relacionamento dela. Não é que ela não vai olhar para o trabalho dela, mas o relacionamento dela vai estar dentro do seu feminino, vai cantar mais forte ali, entendeu? Então, ela vai equilibrar melhor o trabalho em relação ao relacionamento, tá? Porque é uma estrutura de energia feminina. Só que quando a gente vê trabalho, a gente vê duas energias diferentes. A gente vê uma energia mais masculina. Se a mulher estiver no desequilíbrio do seu feminino, com o trabalho muito acima, e aquele relacionamento não ser um relacionamento tão forte para ela, tá? Não ser esse casamento sagrado, porque aqui a gente tá falando de relacionamento de coração, tá, gente? Não é um namoro que tá começando há 2, 3 meses
e eu tenho que escolher entre um trabalho que eu estou desenvolvendo a vida inteira e o namoro que começou agora, que eu nem sei se vai dar muito certo. Aí não é um relacionamento que eu estou falando, gente. Estou falando de um relacionamento consolidado, um casamento de um tempo, ou de alguém que tem aquela coisa, a conexão realmente forte, tá? Vamos entender o que eu estou falando. Não é qualquer relacionamento assim, tá? Ou um homem que demonstra, né, o O compromisso, compromisso. né, que a mulher percebe que ativa nele a confiança, o compromisso, né, e que ela sente isso também ativado, né? Outra coisa importante falar também, nessa pergunta eu estou entendendo que vai ter uma terceira questão que está impossibilitando o trabalho dela, por algum motivo. E não, por exemplo, uma imposição simplesmente porque o cara do nada falou, ai, não gosto do que você faz. Porque aí o que? O cara não tem a maturidade de saber que ela é uma mulher completa, ela precisa ter o equilíbrio também dela. Quando o homem também ama, ele ama a mulher que ela é. Então, o trabalho dela também faz parte dela, entendeu? Eu tô entendendo que existe alguma coisa, vamos dizer, de repente ele tem uma super promoção para trabalhar no Japão e o seu trabalho é aqui no Brasil, vamos dizer assim. Aí vocês vão passar um tempo separado, talvez você tenha que ir lá e de repente tentar um outro trabalho lá ou fazer com que a empresa te mande, sabe? Para vocês não perderem o relacionamento e alguma coisa aí. Eu tô pensando nessas possibilidades, tá? E não num relacionamento em desequilíbrio já, tá, gente? É outra coisa. Por isso que a mulher ela vai fazer de tudo para manter esse relacionamento, porque o coração dela tá envolvido também. Não é pouca coisa. Ela não vai, qualquer coisinha, então largo meu marido e vou ficar só com o trabalho. Não é pouca coisa não isso. E Né? se há um relacionamento, mesmo de um casamento, de uma era, mas essa mulher sente que ela quer sim trabalhar, né, ter, enfim, um trabalho, né, ela deve acionar a Atena, Sim. né? Então, assim, nada impede também de uma mulher era que tem um casamento que queira trabalhar. Aliás, existem muitas eras também que são diretoras, né? Geralmente mulheres tem altos cargos também. A rainha, Ela é rainha, ela né? sabe. Uma mulher aliás, a mulher ela não é qualquer coisa. Na verdade, às vezes ela tá perto, ela escolhe um homem a dedo, né? Com ela, né? Normalmente uma mulher era equilibrada, ela nunca vai escolher um marido, um relacionamento que a maltrate. Pelo contrário, é um homem que vai colocá-la como papel de rainha, vai dar todo o suporte que ela precisa, inclusive para ela trabalhar, se ela precisar, se ela quer Sim. ativar a Atena nela. E até no caso desse exemplo que a Marina comentou, do marido que não quer que a mulher trabalhe, né, que a proíbe de trabalhar, alguma coisa assim. Talvez essa mulher aí foi a era que não soube escolher, que foi muito afoita na escolha e não fez uma boa escolha. E aí a gente sabe que quando o arquétipo era é forte, nesses casos, a mulher sofre muito, porque para uma mulher que tem essa energia de era muito forte, do compromisso muito forte, para ela visualizar a separação é muito dolorido. Mas, num caso desses, se eu fosse, né, falar o que fazer, ativa a Atena, bola pra frente. É o momento de várias virgens mesmo. Encontra-se mais no futuro, encontra uma outra pessoa para ter um relacionamento. Por isso que é importante essa harmonia, esse equilíbrio de todas as deusas, porque quando uma tem um problema, né, um problema que pode prejudicar a vida toda da mulher, se a mulher tem as outras deusas, ela tem um caminho, né? Ela tem ali pilares sustentando. Quando um cai, né? Ela tem outros ali sustentando e depois vai reconstruindo aquele que se quebrou, né? E sobre se existem mulheres que passam uma vida toda sem ativar era... Tem mulheres que passam uma vida toda sem ativar qualquer uma das deusas. Tá? E eu vou dizer uma coisa, é triste, porque as 7 deusas fazem parte
do equilíbrio do feminino. E você não reconhecê-las e não ter a oportunidade de vivenciar toda a sua potencialidade, toda a sua energia feminina na sua plenitude, em todas as áreas da sua vida, do trabalho ao seu relacionamento com o seu corpo, a sua sexualidade, ao casamento, a sua amorosidade, a sua relação de família. Se você não tem essa oportunidade de se entregar totalmente ao seu feminino, é triste quando acontece isso, mas acontece muito. Porque a mulher passa pela vida sem uma sensação de completude do feminino. Sim. Né? Mas acontece sim. Parece que, com ela, sabe mas quando com todas as deusas. aquele momento que você fala assim, nossa, eu consigo meter um vazio aqui, tem alguma coisa. Porque é o coração. Aqui segue é o coração. Não é o conquista material, não é se você tem carro, se você conseguiu a casa, se você tá na promoção. É quando você chega em casa e senta, e cadê meu coração? Sabe? Aquela coisa gostosa. É esse o ponto. Quando a gente trabalha... Gente, feminino não é conquista externa. Quando você ativa seu feminino, você não tá pensando no externo. Você tá pensando no teu momento mais íntimo. Você tá pensando no seu sentir, você tá pensando no carinho. Você tá pensando no aconchego. Você tá pensando nessa plenitude de coração. Não é não é se você vai comprar X roupa, ou se você vai ter o carro tal, ou se você vai comprar tal apartamento, se você tem a viagem para onde você quiser. Gente, isso aí é externo, isso é energia de conquista, isso é energia masculina. Nós trabalhamos também com essa energia, nós podemos conquistar muitas coisas, mas isso não faz parte do todo do feminino. O feminino é conexão emocional mesmo, tá? Simone, qual o contexto da sua pergunta? Você perguntou qualquer mulher. Eu não sei entendi. qual é o contexto. É que onde nós estávamos coisa. falando quando você fez essa pergunta? Por favor, Teve se puder, mais perguntas acima? antes, vou dar uma olhada. Gente, desculpa quem tá No nas YouTube. outras câmeras, eu fico com a mão na frente aqui, mas a posição... Ah, tem uma outra pergunta da Mila, vou ler essa agora, então. Por exemplo, Marilyn Monroe, que foi sempre Afrodite. E acabou se matando. Então, a Marilyn Monroe, ela realmente trouxe um arquétipo de Afrodite vivenciado, né, lindíssimo até, ela realmente teve essa estrutura feminina muito forte. A gente vai falar muito de Afrodite amanhã, então a gente vai entender esse poder Afrodite, né? Mas olha só que duas coisas, né? Teve duas questões muito fortes. A Marilyn, ela trouxe muito Afrodite, mas ela trazia em si o arquétipo puro do feminino. Ela trabalhou o arquétipo na totalidade, e é esse o maior ponto que a gente fala do tomar o cuidado. Tá? Arquétipo de Afrodite. De Afrodite. Não do feminino. Do feminino total, tá? Por quê? Porque a Afrodite, quando a gente fala do arquétipo, quando a gente vivencia um arquétipo apenas, ele vem dentro de um pacote gigantesco, gente, um pacote de eras gigantescos, né? De eras, de épocas, né? De gigantesco, que traz uma potencialidade de criação intensa. Então, ele tem tanto um lado luz muito forte, quanto ele tem um lado sombra muito forte. E nós, como réis mortais, trazer esse boom, né, energético pra gente, a gente tem que ter o culhão de segurar. Porque não é fácil. A gente tem que ter essa força para segurar tudo isso, e a gente não tem tanta estrutura psíquica, emocional para tudo. Então, numa vida ali é muita coisa para segurar. Ela tem esse arquétipo, ela é a própria Afrodite encarnada, tanto é que dentro do seu contexto, onde ela ia, multidões tinham que segurar ela, porque as pessoas queriam estar uma perto mulher dela. Com amor muito forte, mas incompreendida. Incompreendida totalmente.
E assim, a mídia também usou muito essa linguagem para promover e acabou desequilibrando mais ainda, né? Porque ela tinha outras características que foram abafadas, né? E ficou só Afrodite ali aparecendo. Tá? E como o arquétipo de Afrodite, ele tem um detalhe que ele atrai, mas ele não segura, né? Como o arquétipo da Hera, mulheres que têm ativado muito Afrodite, não ativam Hera, elas não, dificilmente casam ou são normalmente amantes, né? São porque não estrutura o relacionamento como precisa a Hera, né? Tem todos os detalhes aqui que não vai dar tempo de aprofundar sobre essa questão. Mas a Merlin, ela foi o exemplo de um arquétipo puro, usado de uma forma forte e até manipulado ali por questões de mídia e tudo mais, que realmente desequilibrou a mulher em si, a pessoa. Até eu esqueci o nome, mas o nome dela não é Merlin, não é Merlin, né? Mas com certeza teria auxiliado bastante. Ela. Por isso que quando a gente fala aqui, o nosso trabalho aqui no Tecendo Essência, e a gente pega nessa tecla sempre, as deusas, elas são maravilhosas para a mulher, porque elas são realmente o nosso norte. Elas constroem a nossa sinfonia do feminino, ela faz brilhar o nosso diamante. Mas quando a gente consegue olhar para todas elas, para toda a face do diamante e fazer ele brilhar, entender a nossa linguagem do feminino e não cair naquelas questões que a gente falou abaixo, quando a gente desconhece a nossa energia feminina, que é ser manipulado externamente por uma cultura de massa, por uma cultura do que é feminino, do que hoje está na moda ser feminino, e como foi desvalorizado o feminino também há muito tempo, né, atrás. Outra questão da gente entender que se a gente acha que a gente é uma deusa só, aí a gente carrega a bandeira só dela, como acontece assim, a gente desequilibra a nossa energia, porque a gente não deixa as outras abafadas e acaba negando e nos privando de trazer uma energia que podia ser vivenciada de forma maravilhosa na nossa totalidade. Por isso que a gente sempre fala assim, cuidado, a gente tem que saber qual que é a nossa energia principal, mas trazer as outras, né, nos permitir trazer as outras para equilibrar, né, todas. Dentro do nosso trabalho no Despertar da Essência Feminina, a gente vivencia todas as deusas. É uma semana para cada uma das deusas, exatamente para você entender como é que ela conversa com você, porque ela tá lá. Você pode falar, nunca vi Hera, eu não tenho Hera, minha Hera é -5 quando eu faço o mapa. Ela tá lá, gente. Eu tenho uma experiência com ela fortíssima, que eu achava que a minha Hera tava ali, a minha Hera sempre era baixíssima. E quando eu comecei a conectar a Hera, quando veio Hera para mim, ela veio de uma forma assim incrível. Eu já falei várias vezes aqui, não vai dar tempo de contar, mas depois eu conto essa experiência com a Hera que eu tenho. É forte. E eu achava que ela estava lá embaixo, né? Quando ela veio forte. Por quê? Porque nós trabalhamos, nós temos todas elas. E olhar faz muito bem. Por isso que a gente fala, cuidado com a vivência de só um arquétipo. Né? Cuidado, o arquétipo ele é poderoso. Esse negócio, eu vou usar tal arquétipo para... Arquétipo tem que ser é um estudo muito, muito a fundo, porque a energia dele é poderosa. Quer comentar alguma coisa nesse sentido? A Ilza perguntou se a gente tem data prevista para o próximo curso. Nós temos. A gente vai deixar depois certinho, né? Bem na quarta-feira. Acho que na Quarta-feira a gente comenta sobre isso. A gente está estudando aí a possibilidade, então na quarta-feira vai estar certinho, a gente já comenta certinho, tá? A gente está para lançar esse próximo curso, a gente só precisa rematar uns detalhes. Vamos saber que tem interesse, né? Eu não sei, Ilza, se você já preencheu, mas tem um formulário nesse link do Linktree, né? Que tem
tanto no YouTube quanto no perfil do Descendência no Instagram, onde vocês pedem lá o teste Deusa Pessoal, onde pede também o diário pessoal lunar. Tem um link que você pode preencher lá que tá, quero ser avisada quando vai abrir a próxima turma do curso Despertar da Essência Feminina, algo mais ou menos assim. Você pode clicar lá, deixar os seus dados e dizer se você quer ser avisada por e-mail, pelo WhatsApp, e a gente avisa também, tá? E é interessante saber que tem interesse também. Então, lembrando que na quarta-feira, então a gente vai ter essa live super... Ah, ela já preencheu, que legal. Então tá lá, assim, você pode ter certeza que a gente vai avisar. Na quarta-feira, nessa live super especial, que a gente vai fazer até pela primeira vez, de trazer a parte prática, a gente vai trazer muita coisa que a gente dá no curso até, tá? Que vai falar um pouco sobre como fazer essa harmonia ali, conseguir funcionar. É claro que não tem como falar assim tudo de uma vez, né? Porque o curso, ele é longo, né? E é uma semana, só para cada Deus é uma semana. Ainda tem mais outras coisas que depois, quando a gente vai falar do curso, a gente até dá os detalhes. Mas já vai dar para, assim, super entender um pouco essa harmonia. Então não percam a live de quarta-feira, que vai estar muito especial. Até se vocês têm alguma dúvida, tipo... como ativar uma deusa, ou então tem um problema que é tal, que deusa eu devo ativar para me ajudar neste problema? Deixa um comentário lá o mais sucinto possível, né? Para a gente poder te ajudar também, né? Que a gente traz na quarta-feira as respostas, com Mas certeza. se você tiver uma questão assim, deixa um comentário que a gente traz na quarta-feira. E até mesmo era, né? Porque é muito conflitante, igual essas perguntas que nós tivemos, e eu falei assim, que às vezes abala pra gente entender toda a estrutura, quando eu falo que o relacionamento para a energia feminina, ele é mais, ele tem mais peso do que o relacionamento no trabalho, né? Quando a gente fala que a questão da amorosidade, do relacionamento realmente a dois preencher o feminino, é conflitante às vezes. Você fala assim, nossa, mas isso me traz desconforto. Por quê? Porque nós não estamos acostumadas a sentir, a deixar fluir livremente a nossa energia feminina, porque muitas vezes a gente coloca visões do que é uma felicidade externa que o externo preparou pra gente, né? Só que quando existe, quantas mulheres que conseguem ali, tá, vamos dizer assim, o teu ápice, dinheiro, profissional, tudo, e estão tomando remédio contra a depressão, porque não sabe que tem o vazio que está ali dentro. Entendeu? Esse aqui dentro, na mulher, é a energia feminina que precisa ser olhada. Tá? Comentário da Simone. Depois que li o livro As Deusas e a Mulher, mudei minha vida. É um livro maravilhoso. É um livro muito bom. A gente usa ele muito de base. Até aviso que tem alguns detalhes dele que, assim, a gente entende até como uma época ali que ela coloca dentro de uma linguagem. A gente tem que tomar bem cuidado com algumas questões. Principalmente com era. Esse ainda não é tão complicado. Tem alguns que com era, então, nossa, eles massacram da era. Esse ainda, ela é muito boa, ela ainda tem essa linguagem de trazer a era. É uma dos grupos, porque nosso trabalho aqui no Descendência, nós seguimos muito a linha da psicologia analítica, até a Daisy, ela trabalha com psicologia analítica também, né? E a gente traz essa linha que é o mesmo desse livro, As Deusas e a Mulher, e muitos outros, que faz esse estudo do arquétipo também dentro da personalidade, de toda a estrutura do feminino. Mas é claro que aqui no Descendência a gente não é aviso assim, às vezes a gente fala algumas coisas porque a gente olha um pouquinho mais além, a gente traz outras ferramentas, né? Eu tenho uma vivência muito grande em rodas de mulheres, em sagrado feminino, energia do feminino, então a gente funde muita coisa nessa energia, tanto na área assim, mais psicológica, no sentido da psicologia analítica, né? Dentro dessa
filosofia junguiana, né, que traz essa visão junguiana, como também a gente traz a nossa linguagem mais esotérica, né? A gente trabalha com meditação, com energia, com espiritualidade, também um pouco do conhecimento ali de corpo. Claro que nós não somos médicos, mas a gente vai atrás para entender um pouco do funcionamento de muitas coisas, para dar essa visão de todo, tá? É uma linguagem que a gente traz para entender o todo da energia feminina. A gente entende que a mulher tem todos esses viés para serem olhados, né? Só tem um detalhezinho que para quem não tem era forte, ativar, e a gente acabou não falando, a gente falou tanta coisa, porque é um assunto assim incrível. Eu vou falar um pouquinho, mas mais fundo a gente vai falar na quarta-feira. E os benefícios de ativar de era atirar também. era, né? Não, os benefícios eu acho que deu para falar muito bem do equilíbrio, de você ter uma vida harmoniosa. E quem não tem, em casal, evoluir e ter essa maturidade da mulher mesmo com as relações, né? Porque isso preenche muito a essência feminina da conexão com o masculino, da conexão com o outro, né? Que é a energia suprema do universo, casamento sagrado. Tudo evolui através do casamento sagrado. Agora, quando você precisa ativar era, comece com compromisso, comprometimento com o outro, entendeu? Pequenos compromissos, né? Onde você se permite ouvir e entender o outro, sabe? E ir para um lado, não querer, às vezes não querer dirigir a relação em si, entendeu? Quando você tem um compromisso. Mas entenda assim, para onde você quer ir? Né? E se permitir. Esse compromisso às vezes pode começar com você mesmo. Porque uma mulher, por exemplo, que tem Afrodite muito forte, pode talvez estar precisando definir esse compromisso consigo mesmo, com o que quer, né, num relacionamento, por exemplo, né? Então, ativar o compromisso é importante, né, com você. E aí, aos poucos, você vai começar a ativar esse compromisso com o outro. Mas se permitir pequenos compromissos realmente com pessoas, tá? Não é uma responsabilidade no trabalho, é diferente uma responsabilidade que você tem. Mas tem um compromisso com alguém, primeiro com você, e comece a se visualizar nesses compromissos, assim. Né? Mesmo porque às vezes quando a gente está num compromisso ou se comprometendo com alguém, às vezes é difícil porque tem coisa que a gente quer e tem coisa que a gente não pode, e aí a gente tem que andar conforme... É aquele compromisso assim que está muito ligado à fidelidade, a ser fiel, a ser, sabe, não, você realmente pode contar. Pode ser com uma amizade para começar, né? Ajuda muito nesse exercício do compromisso, de você dar espaço para alguém na sua vida, né? Outra coisa que eu recomendo, uma coisa que eu faço, é que agora tá mais difícil, você tem que voltar a nossa vida um pouco melhor, mais normal. Mas é a dança de salão, gente. Se você tem muita dificuldade de relacionamento, principalmente relacionado a casamento, a relacionamento mais estável, faça danças que precisam de pares. É a melhor coisa para você ativar o eu e o outro. Você começa a fazer esse exemplo. Qualquer ritmo que vocês queiram, gente, aí é ritmo indiferente. Mas não a dança individual, sozinha. Mesmo a dança do ventre e tudo mais, são danças que ativam o feminino, mas ativam muito a sua força interna, ventre feminino. Agora, quando você precisa ativar o outro, relacionar-se, aí tem que ser dança 2, tem que ser qualquer dança de salão. De tango, bolero até forró, não importa. Você pode dançar qualquer dança que seja A2. Tá? Para você se sentir mais completa mesmo, ter, né, uma completude do seu feminino, você se sentir inteira dentro do seu feminino. Bem no dia a dia mesmo, como você pode ir percebendo isso, mudando algumas atitudes até. Dependendo de cada foco que você precisa dar em uma deusa, isso já ajuda, tá? Então, quando você faz o teste deusa pessoal, aliás, quem quiser pode pedir o teste deusa pessoal,
e entender quais são as suas deusas mais fortes, entender as deusas mais fracas, fazer a atividade de ativar as deusas mais fracas ajuda a harmonizar, tá? Para você entender esse equilíbrio. Como eu sempre falo, não é que vai ter que ficar todas ali no mesmo equilíbrio, todas com a mesma pontuação. Não, a gente tem algumas mais fortes, algumas mais fracas, e isso dá a tônica do feminino diferente para cada mulher. Então é lindo ter realmente essa harmonia, mas o importante é saber reconhecer todas em você e não fluir com todas, e saber quando uma deve falar e a outra ficar aguardando o seu momento de se expressar novamente. Por quê? Porque essa é a grande força, esse é o grande equilíbrio de todas. Quando uma está muito forte, não deixando as outras falarem, aí a gente entra naquele desequilíbrio que a gente comentou, né? De ter todos aqueles problemas ali emocionais. Mas dá uma olhadinha, a gente fez no YouTube, tá até mais fácil de encontrar, tá? Tem uma playlist, aliás, quem não tá inscrito no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve, tá? E no Instagram também, quem não tá inscrito, se inscreve no Instagram, porque é muito legal. O YouTube a gente aconselha porque é mais fácil para olhar os vídeos, as lives que a gente tem, tá? A gente traz vídeo novo todos os dias, é só ir lá, Tecendo Essência, você vai ver, e é só se cadastrar lá, tem vídeo novo todo dia. A gente tem 2 playlists já montadas sobre deusas, só que ali a gente falou bem mais a fundo a história, como é o mito de cada uma, né? Aqui a gente está falando de outro foco, né, que é ela mais prática nas mulheres. E a gente tem vários vídeos, a gente dá uma olhada, tem muita coisa legal. Quem quiser conhecer as outras playlists que a gente fala das deusas, playlist Deusa Pessoal e playlist Semana das Deusas, tá? Tá bem aprofundado. Se de repente você quer saber mais a fundo de uma das deusas que a gente falou aqui, você pode ir lá pesquisar nessas 2 playlists. Sim. A gente convida, para quem não conhece aí no trabalho Tecendo Essência, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa. E a gente pede também que, se você gostou, se ajudou a você e você acha que pode ajudar outra mulher também, a gente trazer a feminilidade para o mundo de forma consciente, na sua totalidade. Compartilha a live, né? Fala dos nossos vídeos, compartilha os vídeos, a gente agradece assim de coração, realmente, para fazer a energia do feminino fluir, tá? Para fazer para mudar muito essa visão que o mundo tem do feminino e que nós mulheres também carregamos aí de muitos séculos ali de opressão. Nós fazemos esse estudo a fundo do feminino, nós decodificamos muitas coisas dentro do todo. Então, o que eu falo assim, leia assim, a leitura é muito boa, vá atrás, estude muito o feminino, tem muita coisa importante, tem muita coisa a ser estudada, mas nunca deixe o livro ser maior do que o teu entendimento de coração, tá? Porque o feminino, gente, ele não é a mental só. Ele não é aqui. A linguagem do feminino é uma linguagem subjetiva, é linguagem de alma, é sentir. Então, a gente pode estudar muito feminino, mas o importante que eu vou falar para você é vivenciar na alma o feminino, tá? E colocar em prática, em prática. O despertar é isso, é você levar para colocar em prática, né, o que você aprende. E aprender é mais do que aprender, é compreender, porque não é só aprender na mente, é saber aqui no coração e colocar isso em prática. Porque as teorias são maravilhosas, mas a hora que você sente, a hora que você fala, nossa, mas isso tá aqui, eu tô sentindo aqui. Ou tem coisas porque eu vou ser sincera, a gente estuda bastante coisa, tem muitos livros, tem coisa que eu pego e falo, nossa, que delícia, é isso, essa linguagem é aí que tá na alma. Tem hora que eu falo assim, não, mas isso aqui tem alguma coisa estranha, não tá casando, eu falo que é frio, pra mim eu sinto como se fosse frio, não tá gostoso, tem alguma coisa que não tá casando quando a gente pega e entende o que é a energia feminina.
Então, antes de qualquer coisa, vou falar assim, antes de, pega todas as literaturas, tudo que você vai pesquisando, começa a entender o que é a energia feminina, o que é a energia yin, o que é energia masculina, o que é polaridade de energia masculina, o que é energia yang, e isso tem que estar sempre em harmonia, que é a base. Energia feminina. Você tem um olhar crítico, Crítico, né, nesse sentido. Se você não souber, porque isso é no universo, gente, isso é uma coisa que Tantra e também o próprio Xing, não, o Tao, ele fala de Yin Yang. Eu estudo, ele fala de Yin Yang. Quando a gente fala das energias do universo, quando a gente fala do hermetismo, eles falam das polaridades feminina e masculina, fala sobre esse equilíbrio do universo, né? Quando todas as outras filosofias falam um pouco sobre energia. Aliás, a gente tem até vídeo falando sobre energia feminina e masculina, nós vamos falar mais a fundo também sobre essas duas coisas. Quando a gente entende a estrutura dos dois, da energia feminina e da energia masculina, tudo que a gente lê de qualquer autor, de qualquer questão, vai passar por esse crivo, que é sentir o que é feminino e sentir o que é masculino. Se tá ali na conexão, tá fluindo bem. Por isso que eu falo, leiam, estudem, vão, mas sejam, nesse sentido, faça a Atena vir com muita força e seja bem crítico para entender a sabedoria do que está escrito nas linhas do conhecimento, né? A Simone tem uma pergunta, só uma pergunta. Quais seriam as sombras de Hera? A gente tem uma playlist, acho que de sombras, né? A gente tem um vídeo inteiro sobre sombras. Um vídeo inteiro de sombras sobre cada uma das deusas. Então tem falando só sobre as sombras de Hera. Mas a gente fala aqui um pouquinho rapidinho assim. A sombra da Hera é a manipulação. Lembra que eu falei que ela é uma grande regente do seu reino? Ela tá naquela orquestra quando ela ela sabe colocar muito bem as coisas. O problema é quando isso fica demais. Se ela tá tomando muito espaço, ela acaba não abrindo espaço de entender as outras deusas que precisam às vezes colocar, e ela acaba entrando numa manipulação. Tá? E aí é uma das sombras dela muito, muito pesadas, tá? Mas se entender, porque para chegar nessa sombra, grande matriarca, manipuladora que não deixa ninguém sair da linha, né? Por quê? Porque vai desarmonizar todo o esquema. Essa é uma sombra de Hera, tá? Sim. Mas aquela coisa assim, todas as deusas também têm sombras. Ciúmes também, possessividade. Ciúmes também. É uma sombra de Hera. Mas é assim, quando a gente lida com a sombra, quer dizer que ela tá em excesso, tá em desequilíbrio. Se ela volta pro teu equilíbrio, a gente pega só o lado bom. E aí a gente traz o equilíbrio de volta pro nosso feminino, né? Então é isso, gente. Estamos há 1h30 aqui. Ela entendeu, riu. Eu conheci essa sombra na própria pele. Tadinho do meu marido. Mas melhorei. Legal. Ai, que Simone. bom, que bom. Você tá uma Hera aí trabalhando, né? Trazendo aí a força da Hera. Realmente, uma sombra forte. Ria, né? Busque melhorar, né? Trazer o positivo desse arquétipo, mas não menospreze Hera. Hera é uma energia maravilhosa do feminino. Então se conheça e saiba que se você teve a força ali de trabalhar a sombra, você também tem a força para trabalhar a luz. Sim. Né? Tem algumas deusas que ajudam bastante. Já tem Hera aí reconhecida. E se você reconheceu a sombra, então tá integrado. Melhor ainda. Você vai saber. Porque aí na hora que vem a sombra, traz a Afrodite. Ou você pode trazer, até Perséfone é gostoso trazer a Hera, com a Hera, porque a Perséfone deixa ela um pouco mais branda, mais doce, ela recebe também, né? Aprende a receber um pouco mais, né? É muito forte, né? Dá pra trazer, sim, algumas outras, né? Ok, gente, então agora a gente vai se despedir e aguardamos vocês amanhã e na quarta-feira.
compartilhem, divulguem o nosso trabalho, porque a gente quer auxiliar cada vez mais as mulheres no despertar da essência feminina e para isso a gente conta com vocês para ajudar a divulgar. E a gente agradece muito a divulgação. Gente, até amanhã. A gente E o carinho de vocês também. Falando de Afrodite. Tchau, tchau. Tchau.